A graça e a paz do Senhor Jesus. Que bom é poder mais uma vez nós desfrutarmos de um tempo oportuno de adoração ao Senhor, de estudo de sua santa e maravilhosa palavra. E você é muito bem-vindo. Você é muito bem-vindo para poder estudar conosco a palavra do Senhor. Que bom! Prepare aí, espero que você esteja em um ambiente aí próprio, né, para poder prestar bastante atenção, para poder desfrutar de um coração aí entregue, concentrado em tudo que nós vamos viver aqui. Se ainda não fez isso, faça isso, procure um ambiente aí que seja mais propício para que você não se distraia ao longo do caminho, que é muito importante, não é verdade? Nós estudarmos a palavra do Senhor, nós temos momentos especiais dedicados para poder orarmos, louvarmos o Senhor juntos. Então isso é maravilhoso. Aproveite esse tempo e viva isso com todo o coração e com dedicação. Vamos começar orando. Nós vamos pedir ao Senhor sobre esse tempo. Aonde você está aí, faça isso. Se você puder, feche os olhos, leve o pensamento ao Senhor. Em nele nós vamos falar com o Senhor. Querido Deus, obrigado. Obrigado, Senhor, por cada um desses, Senhor, que acompanhará esse vídeo conosco. Ó Deus, em nome de Jesus, nós pedimos que o Teu Espírito, Senhor, nos leve a concentrar na Tua santa palavra, em adoração ao Senhor. Que o Teu Espírito, Senhor, nos dirija, Senhor, nos guie em tudo que nós vamos viver aqui. Nós precisamos de Ti e que nós possamos sentir, perceber, Senhor, entender o Teu agir entre nós, a Tua vida, Senhor, falando com cada um de nós. Nós precisamos de Ti. Fala conosco mais uma vez, mais um dia, e concede-nos a graça de poder expressar amor ao Senhor através das canções, através de cada momento. Então, no nome do Senhor Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Como nosso Deus é bom, né? Vamos dizer ao Senhor obrigado pelo sol da manhã. Obrigado, Jesus, pelo dia que nasce. Obrigado, Jesus, pelo irmão que está do meu lado. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus, pelo ar que eu respiro. Obrigado, Jesus. Diga para o Senhor, pelo pão que alimenta. Obrigado, Jesus, por essa chuva linda, pela chuva que cai sobre a terra. Diga ao Senhor, obrigado, obrigado, Jesus. Você pode dizer de coração ao Senhor, obrigado, Jesus, pelo amor que não morre, pela nova aliança que foi feita na cruz, pela fé e a esperança, pela vida eterna. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Obrigado, obrigado, Jesus. Amém. Ele é digno de receber toda a gratidão, toda a expressão de louvor e gratidão que possa existir no coração, de maneira sincera, perfeita, agradável e boa. O Senhor é digno de receber. O Senhor é digno de receber toda a adoração em nós. A palavra do Senhor, em Romanos, capítulo 2, a partir dos versos 12, nós vamos ler do 12 ao 16. Vou esperar um pouquinho aí para que você já fique preparado, porque na hora que tiver, né, na exposição da palavra ali, né, naquele momento
onde a gente está acompanhando, né, o livro de Timóteo ali, você já vai precisar estar com a Bíblia em mãos. Então, se ainda não está, corre aí, acessa a Bíblia no celular ou pega uma Bíblia física que você vai precisar. E assim que você puder então acessar lá, para que a gente possa ler juntos. É um momento dedicado a Deus, onde nós vamos ler porções bíblicas, nós vamos orar, nós vamos louvar ao Senhor. Então, prepare para viver conosco isso, tá? Não seja só um espectador, não. Vive esse momento conosco. Romanos 2, de 12 a 16, diz o seguinte: assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Esses mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhe também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens, de conformidade com o meu Evangelho. Bom, nós temos aqui a ideia de que da obediência à lei do Senhor, né? Como é importante. Aqueles que já desfrutavam, no caso dos judeus ali, desfrutavam daquela lei, sabedores de como era a lei do Senhor ali, os praticantes da lei, todos os que com lei pecaram mediante lei serão julgados. Então todos aqueles que já acessavam a lei, você imagina, né, que a luz do Senhor, através dos 10 mandamentos, a lei do Senhor que vem no Antigo Testamento, mostrou o senso de certo, de bom, né, o senso de moral, certo, errado, mal ou bom. E aí todos aqueles ali que já conhecem, já tinham acesso e já estavam ali desafiados a praticar essa lei, por essa lei são julgados. E nós vemos também aqui uma outra ideia. Nós vemos também a ideia de que daqueles que não conheciam ali as normas da lei, mas tiveram por Cristo Jesus também essas normas da lei gravadas no coração, eles também deixam de prestar contas diante dessa lei que o Senhor Jesus ensina no coração deles, também não deixam de prestar conta, não é verdade? Eles também serão julgados, né, nas ações. Ou seja, tanto o pessoal lá atrás que acessava a lei, tanto o pessoal aqui que agora tem essa lei gravada no coração, todos eles serão um dia sondados por Deus, terão o coração averiguado pelo Senhor. E qual o padrão? O padrão, claro, é a palavra de Deus. O padrão também, é claro que o Senhor sondando o coração, ele vê motivações, ele vê tudo, ele julga de maneira perfeita. Então, querido, é importante você conhecer a palavra de Deus, ter recebido Jesus Cristo no seu coração como Senhor e Salvador? Mas também é importante que você tenha uma vida onde você presencia o frutificado do Espírito Santo e você presencia também uma obediência à lei do Senhor, que é boa, perfeita, agradável e restaura a alma, né? Não é assim que a gente encontra no Antigo Testamento? A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então seja também um praticante, tá bom? E lembre-se daquela dica que a gente fala tanto às vezes nas quartas-feiras, né? Também nos cultos, é praticar para poder se justificar e ser salvo, para que eu alcance a minha própria salvação. Não, a ideia não é essa. A ideia é, porque amo ao Senhor, eu tenho prazer em sua lei e quero sim obedecer-lhe, quero amar-lhe, eu quero estar com ele, caminhar com ele e sei que o Senhor conhece o mais profundo do coração e ele me ama. Sabedores de que o Senhor nos conhece, nós vamos louvar o Senhor com esse último cântico. Dizer, Senhor, sonda mesmo sempre o coração. E que a cada dia a tua lei possa me ensinar qual é o caminho, por onde eu devo trilhar, como eu devo reagir, confrontar meu coração a viver santidade. Eis-me aqui, outra vez, apresente ao Senhor, diante de ti abro meu coração, meu clamor
e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim ao sentir o teu toque. Por tua bondade libertas meu ser, e no calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, és formoso. Vamos dizer uma última vez, me derramar, diga ao Senhor, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Amém. E o Senhor o é. A beleza da santidade dele é maravilhosamente contemplada na sua lei, na sua palavra, no seu perdão, na sua graça expressa sobre cada um de nós, como o Senhor nos ama. Prepare o coração então para poder ouvir a palavra do Senhor. Vamos lá? A graça e a paz do Senhor Jesus, que ela continue reinando e superabundando na vida de todos vocês. E aí, como vocês estão? Estão bem? Eu, graças a Deus, estou bem, vivendo esse tempo aí de reclusão, mas estamos bem. O Senhor tem nos renovado, tem nos sustentado, e nós, como pastores da igreja, nós temos orado por vocês. E a nossa oração é que o Senhor esteja fazendo o mesmo na vida de cada um, derramando da sua graça, do seu poder, renovando as forças, e que neste momento de vale, possamos sempre estar com os nossos olhos fixos neste que pode todas as coisas. Nós vamos estudar a palavra do Senhor, estamos no livro, primeira epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo de número 5, primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo de número 5. Nós estudamos na quarta-feira passada, dos versículos de número 1 ao de número 16. E nós aprendemos então que Paulo está orientando esse jovem pastor no que diz respeito ao relacionamento. Tá? Em primeiro lugar, os versículos 1 e 2, ele dá conselhos a Timóteo de como ele deveria tratar com os mais velhos, E nos sentimos desafiados, porque esse desafio não era apenas para Timóteo, mas é também para cada um de nós, líderes da igreja do Senhor Jesus, para cada um de nós que fazemos parte do corpo vivo do Senhor Jesus. Como devemos tratar os mais velhos? Como devemos tratar os idosos, as idosas, Será que precisamos usar de muito amor, muita paciência, muita compreensão? É justamente isso que Paulo está orientando e aconselhando Timóteo como ele deveria se portar com os mais velhos da igreja. A partir do versículo de número 3, nós vamos perceber que Paulo, então, ele vai tratar com Timóteo. Se você estiver com sua Bíblia aberta aí, a partir do versículo 3, ele começa, então, a falar a respeito das viúvas. Então, quarta-feira passada, como devemos tratar, está tratando de relacionamento, qual tem que ser o meu procedimento para com os idosos da nossa igreja, os da terceira idade. Agora, a partir do terceiro versículo do capítulo 5, ele está tratando a respeito do quê? Das viúvas. Qual deve ser o posicionamento de Timóteo para com as viúvas da igreja?
né? Havia muitas viúvas, com certeza. Paulo aqui está tratando, deveria existir um grupo bom de irmãs viúvas naquela igreja. Agora, todas eram verdadeiramente viúvas? O que é que Paulo orienta a Timóteo? Então nós aprendemos na quarta-feira passada de que ele deveria estar preocupado sim com as verdadeiras viúvas. Quem são essas verdadeiras viúvas que Paulo trata aqui? São aquelas que elas dependiam exclusivamente de Deus e da própria igreja. Elas não tinham filhos crentes, não tinham famílias crentes, membros da igreja, porque aquelas viúvas que tinham famílias crentes na igreja, quem deveria cuidar dessas viúvas não era a igreja, mas sim os familiares. E Paulo é interessante que ele vai dizer de que se a família não tiver esse cuidado para com as viúvas, nós vamos estar roubando o direito destas famílias de exercer piedade na sua caminhada e na sua jornada cristã. Então, o que Paulo vai dizer? Então, nos ensinou quarta-feira passada, falando a Timóteo, o que ele nos ensina, qual deve ser o nosso papel para com a ação social na vida da nossa igreja. Nós aprendemos, Paulo aqui está baixando critérios para Timóteo. Eu devo ajudar, eu devo praticar a ação social sem pensar de uma forma assim desordenada. Não, Paulo vai tratar aqui que há critérios, e ele então estabelece os critérios. Aquelas que não tinham famílias na igreja e aquelas que dependiam exclusivamente de Deus e dos irmãos. Essas sim precisavam ser assistidas e cuidadas na vida desta igreja. Hoje então, queridos irmãos, nós vamos ler a partir do versículo de número 17 até o 21º, de 17 a 21. Paulo ele vai então tratar a respeito dos presbíteros, ele vai dar vários conselhos a esse jovem pastor. Vamos ler juntos? Se você está aí com sua Bíblia aberta, nós vamos ler de 17 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: deve ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem. Tem presbítero que presidem mal? Não sei, mas nós precisamos perguntar aqui para o texto, né? Os que presidem bem. Agora, o que é que ele está dizendo aí? Com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino, tá? Então, assim, não é se tem mal ou se tem bom, mas aqueles que presidem bem, com especialidade, os que se afadigam à palavra e no ensino, pois as Escrituras declaram: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Não aceites denúncias contra o presbítero, senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Somente até o versículo de número 20. Nós vamos perceber que Paulo, ele está dando uma palavra para Timóteo a respeito qual deve ser o procedimento da igreja para com os presbíteros, a sua liderança. E os presbíteros aqui, Paulo está se referindo aos dirigentes das congregações. E é importante nós pararmos um pouco para pensar a esse respeito, porque o próprio texto ele vai nos mostrar que existem 2 classes de presbíteros. Você percebeu isso? Há aqueles que presidem e se afadigam na palavra, e aqueles que foram eleitos para a administração da igreja. Como assim, pastor? Quando nós olhamos para a igreja presbiteriana, nossa igreja, nós vamos perceber de que nós temos 2 presbíteros. Como assim? Nós temos o presbítero docente. O que é um presbítero docente? O presbítero docente
é aquele que é responsável pelo ensino, é o pastor, é aquele que dá o seu tempo integral à ministração, ao próprio rebanho. Esse, dentro da nossa igreja, é o presbítero docente. Você está percebendo que Paulo está falando, e ele está se referindo aqui para Timóteo, ele está falando a respeito do presbítero docente. Agora, o que é importante nós entendermos também? Dentro da nossa igreja, e a própria palavra de Deus vai nos mostrar isso, principalmente Paulo vai nos mostrar isso, que tem também o presbítero regente. O que é o presbítero regente? Bom, o presbítero docente é aquele que se afadiga na ministração da palavra, é aquele que vive exclusivamente para a proclamação do evangelho, tempo integral para a igreja, o rebanho do Senhor. Agora, o presbítero regente é aquele que ele é presbítero, ele tem essa autoridade, ele foi eleito para o governo e a administração da igreja, mas ele não é de tempo integral. Então, aqueles que se afadigam, Paulo está dizendo, olha, eles precisam ser tratados com honra, mas apenas aqueles que são docentes e aqueles que são regentes. Da mesma forma, a ideia aqui é que nós precisamos, Paulo está orientando a Timóteo, que deve ser considerado de merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, e eles devem ser tratados com honra. E o mais interessante aqui, que a honra, ela tem dois significados ou dois sentidos dentro da palavra do original. A primeira ideia de honra, ou dupla honra, ou duplo honorário, nós vamos perceber que, em primeiro lugar, ela tem o sentido de pagamento adequado. Essa é a ideia do original. Essa dupla honra, duplo honorário, primeira ideia que o original vai nos mostrar, significando pagamento adequado, tá? Mas o outro sentido da palavra é respeito. Ou seja, qual deve ser o posicionamento? Todos aqueles que exercem liderança precisam sim ser tratados com honra. Essa é a ideia e esse é o princípio, tá? Então, Paulo está dizendo para Timóteo, olha, pense nisso. Precisam ser tratados desta forma. E a pergunta que nós precisamos fazer a nós mesmos é justamente essa. Nós vivemos em dias tão difíceis, onde muitos que se dizem que presidem no rebanho do Senhor, muitos que dizem ser presbíteros, pastores, bispos, anciões, que é a mesma palavra, nós vamos perceber de que muitos será que eles se enquadram dentro desses verdadeiros presbíteros que Paulo está tratando aqui? Infelizmente, nós sabemos de que existem muitos que são falsos, muitos que não são verdadeiros, muitos estão por interesses próprios e pessoais, não estão para se afadigar com a obra, com a igreja viva do Senhor Jesus. Existe isso nos nossos dias? É claro que existe. Mas nós, como igreja, precisamos olhar para esse texto aqui e entendermos que nós precisamos, tratar com muita honra, deve ser considerado merecedores, tá? E o mais interessante que Paulo está mostrando, e ele está fazendo uma referência aqui ao quê? Ao texto de Deuteronômio, capítulo de número 25, ele vai também fazer citação de Lucas, quando Jesus, ele vai dizer que lá em Lucas, capítulo 10, versículo 7, quando o próprio Senhor Jesus vai dizer de que o trabalhador é digno do seu salário, Paulo aqui ele está fazendo essa citação, a referência de Deuteronômio capítulo 25, versículo 4, ele está fazendo a referência de Lucas capítulo 10, versículo 5, as palavras que Jesus usou, e nós precisamos entender como
princípio aqui na palavra do Senhor. Qual é o meu posicionamento? O nosso posicionamento para aqueles que se afadigam no Evangelho, para aqueles que são chamados e vivem de tempo integral. Precisamos olhar para o princípio que Paulo estabelece aqui. Porque você já imaginou um presbítero que é um presbítero docente, ele preocupado com o seu trabalho, preocupado com o sustento da sua família, como ele vai produzir para o reino do Senhor? Então Paulo nos leva a pensar nisso, mas isso aqui, amados irmãos, não podemos abrir mão, porque o princípio aqui é honra àquelas autoridades as quais Deus constituiu, os presbíteros regentes também, como devo tratar, com muito respeito. Este é o princípio estabelecido na palavra do Senhor, e isso me faz lembrar sobre o tratamento. Me vem à mente aquele texto onde Davi ele está perseguindo, Saul está perseguindo a Davi, e no momento que Davi estava dormindo, no momento que Saul estava dormindo, Davi teve a oportunidade de matar a Saul. E quando ele foi então desafiado a fazer isso, ele vai dizer lá em 1 Samuel capítulo 26, ai de mim eu estender a mão contra o ungido do Senhor. A ideia aqui do texto, amados irmãos, é a mesma. Ele era entendedor da honra que tinha. Ah, mas pastor, Saul não estava em pecado? Davi ele nos deixa esse princípio, queridos irmãos, é o Senhor quem vai tratar, não sou eu quem vou estender as minhas mãos. O que? A honra. Davi, ele tinha isso na sua própria mente. E nós, como igreja, precisamos olhar para as nossas lideranças, queridos irmãos. Precisamos entender de que são homens falhos, sim, são homens que falham, que erram e são pecadores, mas são homens que foram escolhidos, ungidos, separados pelo Senhor para o pastoreio, para cuidar do rebanho do Senhor. E nós precisamos tratar tanto os presbíteros docentes como os presbíteros regentes com muita honra, porque este é o princípio estabelecido na palavra do Senhor. A partir do versículo de número 20, ele vai dizer o seguinte: quanto aos que vivem no pecado, repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Era uma forma de disciplina na época que era necessário, para que toda a igreja pudesse entender de que eu preciso ter o temor de Deus no meu coração. E esse repreender aqui era repreender com muito amor, sendo imparcial. A disciplina aqui que Paulo está mostrando a Timóteo não deve ser uma disciplina baseada no sentimento de vingança, de ódio, de nervosismo, mas uma disciplina em amor, buscando a direção do Senhor e visando a restauração desse faltoso. É isso que Paulo está ensinando aqui a esse jovem pastor Timóteo. E ele continua dizendo o seguinte: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos que guardem esses conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Ou seja, eu não posso olhar porque é mais rico ou se é mais pobre, ou se tem mais influência ou se tem menos influência. Eu tenho que tratar o faltoso segundo a direção e os princípios que Deus estabeleceu. E esse faltoso, de que forma Paulo vai dizer, referindo-se aos presbíteros, referindo-se à liderança, de que forma que eu devo agir para com nesta repreensão? Paulo está dizendo, eu devo trazer, versículo de número 19, 2 ou 3 testemunhas. Eu não posso receber ou aceitar denúncia contra o líder, contra o presbítero, senão exclusivamente sob o depoimento de 2 ou 3 testemunhas, porque senão é fofoca, porque senão é maledicência. E Paulo então está dizendo, essa liderança tem que ser tratada com honra e com respeito, e quando houver qualquer acusação, tem que ser com testemunhas, para que
não seja uma acusação leviana. É a forma como Paulo está mostrando qual é o conceito para com a nossa liderança. E ele continua então dizendo o seguinte, a partir do verso de número 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não se torne cúmplice de pecados de outros. A maior parte dos comentaristas afirmam que este impor as mãos aqui era sobre aqueles que haviam caído em pecado, sobre aqueles que haviam sido disciplinados, que ele não deveria, de uma forma precipitada, impor as mãos para a restauração, para que ele não se tornasse cúmplice do pecado que ele havia cometido. Então Paulo está dizendo, olha, não te tornes cúmplice, conserve a ti mesmo puro. E o mais interessante, ele chega no versículo de número 23, olha que lindo, Paulo está dando vários conselhos, né? Ele começa falando dos idosos, ele passa a mostrar como eu devo tratar as viúvas, qual deve ser o princípio para a prática da ação social, ele estabelece princípios, tá? Aí ele entra, nós estamos vendo agora, ele vai orientar a Timóteo dizendo, olha, a forma como você deve tratar os presbíteros, tá? E ele vai no versículo de número 23, parece que ele muda de assunto, mas ele continua dando conselho a Timóteo. O que ele vai dizer no verso de número 23? Ele vai dizer, não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Ah, pastor, por que Paulo, ele parece que está mudando de assunto aqui? Não, eu estava fazendo uma pesquisa, e o mais interessante, que a maioria dos comentaristas, eles afirmam que Timóteo, ao tratar desse presbítero faltoso aqui, a forma como ele deveria tratar, e isso estava acontecendo ali naquela igreja de Éfeso, isso causou muita preocupação, e esse excesso de preocupação causou o quê? Dores no seu próprio estômago. A maioria dos comentaristas afirmam isso. E Paulo, então, dentro desse contexto, dentro dessa realidade, a forma como ele teve que tratar deste presbítero que havia caído em pecado, causou para ele tanto sofrimento que provocou dores no seu estômago. Paulo, então, está dizendo, Timóteo, eu quero que você use vinho por causa da dor que você tem no seu estômago. O mais interessante é que Paulo aqui ele está fazendo uma recomendação para Timóteo. E quem sabe você vai dizer, opa, então é um versículo, pastor, que a Bíblia está me incentivando a beber vinho, a encher a cara. Não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo. Qual que é o princípio aqui que Paulo está passando para Timóteo? Paulo está passando para Timóteo, o princípio aqui é que se há enfermidade, eu devo buscar a cura para a enfermidade. E qual que era a cura para a enfermidade de Paulo aqui nesse momento, para com Timóteo? A recomendação é que ele tomasse vinho para que ele tenha esse efeito curador, curativo na vida deste jovem pastor. Então nós vamos aprender o que? Paulo está dizendo, olha, Timóteo, isso causou esse problema no seu estômago, tome vinho. Tá? Tome vinho, mas com esse intuito de você ser curado do problema qual você tem no seu estômago. Ou seja, qual que é a recomendação? Busque a cura. Você está com problema, você está com enfermidade, é líder, e a preocupação dessa liderança causou, não importa qual seja o mal ou o desajuste, busque a cura para a sua enfermidade. E ele então vai concluir, vai encerrar o versículo de número 25, dá uma olhada aí que ele vai dizer o que? 24 e 25. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os dos outros só mais tarde se manifestam. Da mesma sorte também as boas obras antecipadamente se evidenciam. Quando assim não seja, não pode ocultar-se. Ou seja, Paulo então ele vai concluir dizendo para Timóteo o seguinte: olha, às vezes há coisas que passam desapercebidas,
mas mais cedo ou mais tarde vai ser revelada. Isso é princípio da palavra do Senhor, né? Elas se tornarão evidentes, e principalmente se tratando das boas obras, se passarem desapercebidas, pode ter certeza que elas serão evidenciadas na eternidade, é o que Paulo vai dizer. Ou seja, nós queremos concluir então o capítulo de número 5. O que é que nós aprendemos, querida igreja? Nós aprendemos qual deve ser o nosso posicionamento no que diz respeito a relacionamento. Você percebeu que o capítulo de número 5, ele está orientando esse jovem pastor, tá? No que diz respeito a relacionamento? Relacionamento para com os idosos, relacionamento para com as viúvas, no que diz respeito à ação social, relacionamento no que diz respeito aos líderes, aos presbíteros, à nossa liderança, como eu devo tratar a liderança. Mas Paulo também vai dar conselho como ele deve tratar dele mesmo, Timóteo. E ele então conclui dizendo: olha, não se preocupe não, as boas obras, tudo que fazemos, aquilo que passar desapercebido, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde será evidenciado, é princípio da palavra do Senhor. A minha oração, né, é justamente essa: que Deus nos abençoe, tá? Que Deus nos abençoe, que como igreja do Senhor Jesus Cristo, possamos tratar os idosos com muito amor e muito carinho, conforme a palavra de Deus estabelece. Que possamos praticar a ação social, mas não uma ação social cega, aonde vamos dar apenas o peixe, mas a uma ação social que vai servir de bênção na vida do povo de Deus. Não uma ação social que vai evitar que a pessoa crescer e exercer piedade. Não, temos que ter propósito na nossa ação social. E precisamos tratar a nossa liderança com muita honra, porque é princípio da palavra do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente. E que este texto, capítulo 5 de Timóteo, possa verdadeiramente frutificar no seu coração, e no meu coração, nos nossos corações, e que o nome do Senhor continue sendo glorificado. Que Deus te abençoe grandemente. Nós vamos orar neste momento. Feche os seus olhos e nós vamos falar com o Senhor. Grandioso Deus e eterno Pai, nós te louvamos, Senhor, por esse momento tão precioso. Eu quero te louvar, Senhor, pela tua igreja que está reunida neste momento, prestando culto, estudando a tua palavra. A minha oração é que esta palavra venha frutificar nos nossos corações, Senhor. Ó Deus amado, que o Senhor nos revista com o teu poder. Ó Deus, nos capacite para que, ó Deus, no que diz respeito ao nosso relacionamento com os nossos irmãos, com os mais velhos, ó Deus amado, com os necessitados, com a nossa liderança, ó Deus, que seja um relacionamento baseado nos princípios da tua palavra, Senhor. Ó Deus, e que o teu nome continue sendo glorificado e que a tua igreja edificada para a honra e glória do Senhor. Assim nós oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente. Está encerrado o nosso culto, em nome de Jesus. Amém.